em casa, ainda não teve acesso. O Atlético informou que o atacante Hulk evoluiu bem da conjuntivite, faz exercícios lá à parte e tal, no domingo, mas não vai jogar, né, amanhã. O atacante Sacha substituiu o Hulk no time titular, e aí, em caso de ausência amanhã, que é o que deve acontecer, quem pode fazer a função do Hulk, quem pode fazer a função, por exemplo, do Zarate? Começa com você, menino Grice. Eu acho que o Hulk vai pro jogo, Você acha que vai? Acho que vai. Informação ou opinião? Não, opinião. Porque conjuntivite, se ele tá treinando, se ele tá no CT... Mas teve uma discreta melhora. Mas ele tá treinando separado. E aí Não, tem sim, uma coisa mas... da medicação usada do conjuntivite Pra não cair no doping, não cair no doping. Ah, tá. Aí não sei. Mas, enfim, acho que se o Hulk não jogar, a tendência é que jogue o Sacha de novo, porque o Vargas, eu imagino que vai ser substituto do Zarate, né? Jogando aberto ali um pouco mais pelo lado esquerdo. Se o Zarate tivesse condição de jogo, acho até que poderia usar o Vargas na vaga do Hulk, como um teste, porque o Vargas entrou bem no último jogo, está suspenso no final de semana, não vai poder jogar, então colocaria ele de imediato. Mas na ausência dos dois, imagino eu que podemos aí ter o Vargas aberto pelo lado esquerdo, como um atacante um pouco mais de lado, embora o Atlético não use, né, esse atacante de lado como um ponta mesmo, sempre trabalhando mais por dentro. E o Sacha como substituto natural do Hulk, né, como foi aí no último jogo. E ainda assim um time muito forte, né, Everton? O Atlético tem uma boa vantagem, o 2-0 deu uma vantagem bem confortável ao Atlético, principalmente porque vai enfrentar um adversário extremamente fragilizado, né? Bem surpreendente como o Bahia vai sustentando aí a permanência do Dado, né? Mesmo diante de todas as dificuldades. Bahia perdeu os últimos 5 jogos e não fez gol em nenhum desses últimos 5 jogos e levou gol adoidado. Exceção foi o Sport aí na última rodada, jogando dentro de casa, que foi 1-0 só. O Dado até prometeu aí, falou que vai tentar fazer mudanças, né, para tentar encontrar uma solução para os problemas. Então a gente pode enxergar um Bahia bem modificado para tentar aí meio que um tiro de misericórdia, né? Acho muito pouco provável que o Dado tenha outra derrota aí depois nessa quarta-feira e siga no comando do Bahia, porque a gente sabe como é que a banda toca no futebol brasileiro. Então acho que a vantagem do Atlético é bem confortável e vai ser um jogo num perfil que o time se sente mais à vontade, né? Sendo mais atacado, o adversário tendo a responsabilidade, mais campo para correr, mais campo para jogar. Acho que o Atlético é favorito para vencer de novo amanhã. E aí, CJ, por gentileza? No lugar do Hulk, no lugar do Zarate, e aí? Uma outra competição, como bem disse o Grice aí, já saindo com 2-0, podendo até perder com um gol de diferença, pode jogar sem essa necessidade absurda de criar e amassar o tempo inteiro o adversário, né? No jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense, a gente viu o Vargas jogando pelo lado, o Sacha centralizado, depois eles trocaram, o Vargas jogou centralizado como homem de referência, o Sacha fazia uma recomposição, voltava mais, mas também existe, eu estou curioso para ver a lista de relacionados que vai viajar, dos jogadores que vão viajar para a Bahia aí, o Alan Franco, já que não tem um estrangeiro, né, que é o Zarate que está contundido, o Alan Franco pode ser colocado no meio-campo, junto com o Tietê e com o Alan. Ele tem o Johan como um coringa dele, o Cuca, né? Que já jogou algumas vezes, já em diversas situações e posições. Já jogou centralizado, já jogou pelo lado esquerdo, como foi o jogo contra o Sport. Ele tem o próprio Natan, se ele quiser adiantar um pouco mais. Acho que o Natan tem uma característica até de menos marcação comparado aí a Alan Franco, e o Johan. E ele tem o Dylan, que é uma outra opção, que fez boas partidas quando entrou. O Dylan fez o gol contra o América, depois teve uma sequência boa lá contra o Corinthians. Foi ele quem deu o passe para o Hulk. Então o Dylan teve boas atuações. Ele tem opções, Everton, não precisa nem ter essa necessidade de amassar o Bahia, de propor o jogo o tempo inteiro, saber jogar com muita inteligência e tem, assim, um problema em cada setor, né? Na zaga ele não vai ter o Natan, mas aí é por motivo de não poder competir. Aí por problema de contusão no meio sem o Zarate e o Hulk à frente. Mesmo assim, mesmo sem o Marrone, mesmo sem o Keno, ele ainda tem boas opções para poder trazer um ótimo resultado e a classificação. Muito bem, Comide, finalmente para te ouvi-lo. A vantagem construída no primeiro jogo, segundo jogo agora e as dúvidas que, bom, a gente já falou aqui, realmente o Hulk não deve jogar, o Zarate fora, o Jair ainda não está recuperado,
né? Então, o Natan também não. Então, como é que arma o time e arma o esquema para o jogo de amanhã? Você acha que amanhã o Cuca ainda mais conservador? Eu acredito na manutenção do Sacha entre os titulares, caso o Hulk não viaje mesmo. O meu palpite seria do Johan pelo lado esquerdo, né? Na vaga do Zarate, lesionado. Com o Cuca, a gente viu o Vargas jogando mais por dentro do que, por mais que, como o Gris destacou, os pontas não fiquem tão abertos, né? Joguem realmente mais um pouco por dentro, né? Variando um pouco, né? Atacar pelo lado com o lateral do setor, mas jogam mais por dentro. Mas a gente viu o Vargas jogando mais como um atacante mesmo do que propriamente um ponta, fazendo a função que faz o Savarino, enfim. Eu acho que jogaria o Johan, mas mero palpite. Acho que é um cenário muito improvável do Bahia conseguir tirar algo, né, diferente do que vem apresentando nas últimas partidas para tentar surpreender o Atlético, né? Chama muita atenção realmente a queda de desempenho, especialmente do Bahia, né? Que desde quando o Dado Cavalcante assumiu o comando do time para tirá-lo das últimas posições na Série A do ano passado, inclusive numa situação até mais incômoda em termos de tabela. No ano passado, quando veio aqui e empatou por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, fez um jogo melhor do que esse ano, quando chegou ocupando ali metade de tabela, né? Por hora, o Bahia a gente não coloca como o desempenho, pelo desempenho atual, sim. A gente vê que o Bahia, com esse desempenho aí, vai brigar contra o rebaixamento. Mas a tabela, por hora, não indica isso, né? Ele está na metade ali. Não está passando tanto sufoco como passava quando veio aqui no ano passado e empatou por 1-1. Só que o desempenho naquele momento, e mais pressionado na tabela, era melhor do que o desempenho de hoje, né? Perdeu chance, sim, contra o Sport no último final de semana, tomou um gol aos 43, né? Perdeu ali algumas boas oportunidades de sair vitorioso no jogo, mas o desempenho muito ruim. E aí, com 2-0 contra, eu acho que não sei nem se terá tanta coragem assim para atacar o Atlético. Preveja-se até um jogo um pouco meio moroso, né? Porque o Atlético não tem necessidade de se expor, né? Nem tem porquê. E o Bahia hoje ele não tem desempenho para tentar ser agressivo contra o Atlético, Everton. Estranha a queda, né, de rendimento do Bahia, uma queda Perdeu muito... jogadores importantes, né? Quais saíram? Juninho, zagueiro, saiu. Tassiano tinha encaixado bem no time, foi para Turquia, se eu não me engano. Teve mais um. Teve um atacante que vinha jogando com o Dado e foi para a MLS, Thiago. Falei 3 já, né? Alguns jogadores que vinham jogando regularmente. Aqui jogar contra o Bahia lá, e não é na Fonte Nova, todo mundo sabe que não, mas jogar com o Bahia em qualquer circunstância é difícil, mas com uma vantagem de 2 no placar, deixa a coisa um pouco mais tranquila. Ninguém está dizendo que vai ser. Tranquila para nós que estamos aqui, né? Para quem entra em campo e corre, não é tão tranquilo assim. Eu já estou de malas prontas.